Capítulo 14. Assim que a terça-feira clareou, o bandeirante prefixo 6544 do 2º Batalhão de Busca e Salvamento da FAB, enviado na véspera para o Mato Grosso, deu início à procura na área onde os sinais de emergência haviam sido detectados. Mas um avião só era pouco. O Boeing desaparecido poderia estar camuflado sob as árvores, o que exigiria um esquadrinhamento minucioso do local. Na Amazônia, era comum aviões acidentados serem engolidos pela floresta, muitas vezes ficando quase invisíveis. Outras aeronaves, vindas de Belém, eram esperadas à tarde, para se incorporarem às operações. Cachoeira Paulista voltara a registrar sinais que, tudo indicava, procediam mesmo do PPVMK. Os aparelhos rastreadores da LUT agora contabilizavam 17 transmissões desde a noite de domingo. Corpos em decomposição, feridas apostemadas, excrementos, zumbido de varejeiras, fetides insuportável. Ao amanhecer, a clareira do desastre se assemelhava a um campo de batalha, depois da batalha. Conforme havia sido decidido durante a noite, um grupo daria início à expedição em busca de socorro. Mas quem porventura examinasse os 4 homens que se preparavam para deixar a clareira, e penetrar na floresta, não tinha como ter muita fé no sucesso da empreitada. O engenheiro Epaminondas, mesmo não estando ferido, encontrava-se depauperado pelas 36 horas nas quais dormira muito pouco e quase não se alimentara, sem falar no esforço consumido no trabalho de retirada dos feridos e nas expedições em busca de água. A ferida no couro cabeludo de Afonso Saraiva, o único entre eles que tinha experiência de selva, apresentava sinais claros de miíase, processo de necrose provocado por larvas de moscas. Miíase que tomara conta do ferimento na testa de Marcionílio Pinheiro. Antônio Farias tinha dificuldades para caminhar, por causa do ferimento no joelho. O comandante Garcês distribuiu entre os 4 uma maçã, uma caixa de sanduíches azedados, 3 isqueiros, um canivete, um colete salva-vidas e 2 foguetes de sinalização. Os homens partiram sob os olhos esperançosos dos demais. O objetivo era alcançar a trilha descoberta na véspera por Afonso e seguir por ela até achar uma aldeia ou fazenda. Em Belém, a vigília continuava no aeroporto Valdicans. Dona Daisy, mãe da passageira Ruth Tavares, já estava ali havia 2 dias. Aos poucos, era vencida pela exaustão e pela desesperança. A família do superintendente Gadelha, do Ibama, com quem Ruth viajara para Marabá, revoltava-se com a falta de informações. Convicta da morte de Epaminondas, Marilúcia Chaves viajara para Marabá, onde aguardaria notícias da localização do Boeing. Depois que a expedição se embrenhou na floresta, Garcês e o Dr. Matos entraram no avião. Apesar do mau cheiro, Enilde e Cleonilde Melo continuavam lá dentro. O comandante disse-lhes que teriam de sair. Como não podia se locomover por conta própria, Cleonilde precisou ser removida num cobertor. Tinha febre alta e murmurava palavras desconexas. Já do lado de fora, a comissária Jaqueline, com muito esforço, conseguiu que ela comesse um pouco de maçã raspada e chupasse alguns gomos de tangerina, sobras murchas do serviço de bordo. Embora volta e meia tentasse ajudar os feridos, Jaqueline sentia suas forças e ânimo se esvaindo. A língua estava coberta de pus. Falava com dificuldade. Não conseguia fechar a boca, como se tivesse um ovo lá dentro. Quando o sol esquentou de vez, Fidelis Rocco, um dos que permanecia ao lado da aeronave, deitado no mesmo lugar, desde a queda do avião, não conseguiu suportar o fedor dos cadáveres. Pediu auxílio a Gadelha, que o assistira durante a noite. O superintendente do Ibama o ajudou a rastejar para um pouco mais longe. Os ferimentos no rosto e na fronte de Rocco encontravam-se cobertos de larvas pustulentas. Ele apodrecia vivo. Jaqueline simplesmente não tinha estômago para se aproximar de Rocco. Buscava água para ele, mas pedia a Gadelha que lhe desse de beber. Gadelha, por sinal, conseguia se esquecer de seus próprios ferimentos. Atendia, além de Rocco, diversos feridos.
As irmãs Rita e Elza Gasparim também iam de um em um, confortando, distribuindo água. Como não podia deixar de ser, todos se sentiam imundos. As comissárias Jaqueline e Luciane tinham biquínis em suas maletas, que eventualmente usariam na piscina do hotel em Belém. Vestiramo-nos no meio do mato e foram banhar-se no igarapé. Na clareira, alguns passageiros não gostaram da cena das moças de biquíni, note-se que só viram a parte de cima, pois elas usavam saias. Acharam que as duas estavam se divertindo em meio à desgraça dos outros. Josete Fonseca, por exemplo, considerou o fato uma afronta aos mortos. O médico Matos estava muito preocupado com o estado dos feridos. Como tinha em sua bagagem, no porão do Boeing, grande quantidade de medicamentos, decidiu recuperá-la. Com o auxílio da chefe de equipe Solange, conseguiu arrombar o porão com a machadinha. O acesso foi restrito e só alguns volumes puderam ser retirados. Entre eles, felizmente, 3 caixas de remédios. Para a felicidade do grupo, encontraram também 20 quilos de feijão. Decidiram esquentar água para cozinhá-lo. Embora o comandante continuasse a exercer liderança sobre o grupo, a maioria dos sobreviventes o tinha como herói. Por causa do pouso, havia alguma animosidade contra as comissárias. Os passageiros as viam como serviçais. E se aborreciam quando elas não os atendiam prontamente. O clima era tenso. O moral, baixo. E tudo indicava que iria piorar, caso o socorro não chegasse logo. Os sobreviventes não tiravam os olhos do céu, na expectativa de ver algum avião de busca. Houve um momento em que viram, voando alto, um jato, que parecia ser de carreira. Garcês e Solange soltaram foguetes de sinalização. Alguns passageiros ensaiaram uma gritaria, agitaram panos, mas logo viram que era inútil. O avião manteve-se em sua rota e desapareceu por trás das árvores. O preparo do feijão foi uma lástima. Revelou-se parcialmente cozido, duro, intragável. Ninguém conseguiu comer. E assim se passou a tarde do segundo dia. Entreolhando-se cabisbaixos e vendo o sol sumir atrás das árvores, os sobreviventes se conformaram em aguardar a chegada de mais uma noite de horrores. Com o pressentimento de que a manhã seguinte lhes revelaria novos cadáveres. Cleonil de Melo, o advogado Fidelis Rocco, o garimpeiro Manoel Alencar e o bebê Bruno dificilmente suportariam muito mais tempo. Pela manhã, Epaminondas, Afonso, Marcionílio e Antônio Farias haviam caminhado até o igarapé. Lá tomaram a picada descoberta na véspera, que margeava o curso d'água. A mata era tão fechada que não dava para se ver o céu. Puderam comer algumas frutas, escolhidas e colhidas por Afonso. Este ia na frente, atento ao rio, à picada e aos sons da floresta. Depois de uma hora de caminhada, extremamente penosa para Farias, cujo joelho doía muito, encontraram uma clareira. Lá havia, maravilha das maravilhas, bosta de vaca. Sei tirar leite de vaca, Afonso informou aos companheiros, deixando claro que, se encontrassem o animal, de fome ninguém morreria. A caminhada prosseguiu e, de vez em quando, Afonso subia numa árvore e explorava o terreno. Numa dessas ocasiões, o rapaz gritou lá de cima: "Tem um roçado ali." Pouco mais tarde, encontraram uma trilha maior e, pastando placidamente, um boi. Em seguida, viram uma cerca de arame farpado. Às 10 da manhã, chegaram ao alto de uma colina. Eram decorridas 4 horas e meia de caminhada. Viram a casa de uma fazenda, lá embaixo. Entreolharam-se em suas roupas esfarrapadas e temeram levar tiros ao chegar. Decidiram gritar por socorro. Belmiro Alves Ferreira, o Quincas, administrador da fazenda Crumaré do Xingu, andava a cavalo com um dos seus homens quando viu, beirando a cerca de um pasto, 4 homens a pé. Estranhando a presença de forasteiros, Quincas cutucou a barriga da montaria, apressando-lhe o passo. Partiu ao encontro dos estranhos. Quando chegou perto, notou que estavam feridos. "Socorre a gente", pediu Epaminondas, chorando de emoção. "Nós somos do avião da Varig que caiu. Tem muita gente ferida, onde o avião está?"
A gente precisa voltar para lá, levando socorro. Epaminondas lembrou-se de que tinha no bolso o bilhete da Varig. Tirou-o. Olha aqui minha passagem. Pode Karma, disse Quincas, sem pegar o bilhete. Nós vamos resolver. Mas não adianta nós ir para lá agora. Nós não temos remédio. Nós temos que pedir socorro pelo rádio. Os sobreviventes foram conduzidos à sede da fazenda Crumaré. Quincas, embora surpreso com a aparição, sabia do desaparecimento do Boeing. A fazenda tinha um aparelho de televisão e antena parabólica. Mas o capataz pensava que o avião tivesse desaparecido perto de Belém, muito longe de onde se encontravam, distrito de São José do Xingu, município de Luciara, estado do Mato Grosso. Os 4 homens custaram a acreditar quando Quincas lhes disse que estavam no Mato Grosso. Embora a fazenda Crumaré do Xingu dispusesse de campo de pouso, lá não havia equipamento de comunicação para informar as autoridades sobre o local do acidente e pedir socorro. Quincas esclareceu que seria preciso ir até uma fazenda próxima, Ferrão de Prata, onde havia o tal rádio. Enquanto os sobreviventes tomavam um banho e faziam sua primeira refeição desde domingo, Quincas partiu a galope para lá.